Você já parou para pensar se existe diferença entre aquaponia, um sistema aquapônico, e uma piscicultura com plantas? Será que existe algum momento em que um sistema de piscicultura se transforma numa aquaponia? Seria a partir da inserção da primeira planta? O que você acha a respeito? Já pensou sobre isso? Eu sou o Tom, esse é o canal Aquahome, Aquaponia Familiar. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a diferença entre a aquaponia e uma piscicultura com plantas. E mais que isso, vou dizer para vocês por que é importante essa diferenciação. Vamos passear aqui pelo meu sistema de aquaponia. Eu vou mostrar hoje, de uma forma bem geral, como estão as minhas plantas. Já saiu alguns vídeos aí no canal falando sobre alguns cultivos específicos desses que vocês vão ver hoje. O que ainda não saiu, sairá nos próximos dias. A gente está fazendo um acompanhamento aí passo a passo de todas as plantas, todas as hortaliças que a gente está cultivando aqui no sistema. Então, antes de falar da diferenciação entre a aquaponia e uma piscicultura com plantas, vamos falar do porquê isso é importante. Por que a gente tem que saber a partir de que momento uma piscicultura se torna uma aquaponia. Basicamente, a importância de diferenciar esses dois conceitos reside no fato de duas técnicas muito aplicadas e que têm sua importância na piscicultura ter sido trazida para a aquaponia e estar sendo propagada por muitos colegas aí, por muitos canais inclusive que tem aquaponia no nome, como se fossem 100% aplicáveis à aquaponia. E não é. Quais são essas técnicas? TPA, a troca parcial da água, e o tratamento com sal grosso. Ainda nesse vídeo, mais no final, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Para a gente começar a emparelhar aqui os conceitos, o que é uma piscicultura? Uma criação de peixes. Vamos nos ater apenas a isso. Um conceito bem breve e direto. Piscicultura, criação de peixes. O que é aquaponia? Aquaponia é a criação de peixes integrado, observe essa palavra, integrado com o cultivo de plantas. Perceba que piscicultura, a gente tem um sistema só, criação de peixes. Então, a gente vai aplicar técnicas que sejam adequadas a esse cultivo, aos peixes, que fazem bem e resolvem problemas dos peixes. Quando a gente está falando de aquaponia, a gente tem que lembrar que a gente não tem apenas um sistema, não é apenas a criação de peixes. A gente tem também o cultivo de hortaliças, o cultivo de plantas. Então são dois sistemas integrados. É isso que faz a aquaponia. São dois sistemas, a criação de peixes e o cultivo de plantas. Então todas as técnicas que a gente aplica num sistema de aquaponia tem que estar condizente com essa situação, ou seja, tem que fazer bem tanto as plantas quanto aos peixes e não tem que prejudicar nem as plantas nem os peixes. Um exemplo disso, por que não se usa agrotóxico ou mesmo fertilizantes químicos num sistema de aquaponia? Para não prejudicar os peixes. Poderia fazer bem às plantas, mas não faz aos peixes, então a gente não usa. Ocorre que com essas duas técnicas que eu falei no início, TPA e tratamento com sal grosso, não são vistas dessa forma. Muitos canais aí com aquaponia no nome mostram inclusive como fazer num sistema que em tese seria de aquaponia. Então, piscicultura é a criação de peixes. Aquaponia, então, são dois sistemas, a criação de peixe integrado com o cultivo de hortaliças. Dois sistemas em um.
Então o que seria uma piscicultura com plantas? Piscicultura com plantas ocorre quando a gente tem uma criação de peixes e são inseridas algumas plantas. Vou dar alguns exemplos. Eu tenho uma piscicultura, uma criação de peixes e inseri plantas aquáticas, com o objetivo, seja de ajudar na filtragem. Não é o fato de eu ter inserido algumas plantas, nesse caso no meu exemplo aquáticas, que torna esse meu sistema de piscicultura uma aquaponia. Nesse caso seria uma piscicultura com plantas. Outro exemplo, esse é bem mais comum. Eu tenho uma criação de peixes, construí uma ou duas camas de cultivo, e não importa o tamanho nesse caso, pode ser pequeno, uma caixa só, pode ser vários, não há diferença. Inseri algumas camas de cultivo e plantei lá algumas taiobas, talvez um hortelã, talvez um manjericão. Posso até de vez em quando colher algumas folhinhas para fazer um chá, um tempero. Ainda é uma piscicultura com plantas. Por que essa diferenciação? Porque numa piscicultura, seja ela com plantas ou não, eu vou aplicar técnicas que se aplicam ou que se adequam apenas à piscicultura. Entre elas, essas duas que eu falei, troca parcial da água e tratamento com sal grosso. A partir do momento que eu tenho um sistema de cultivo integrado, eu não posso mais aplicar medidas que vão prejudicar minhas plantas. Senão não terei um sistema de aquaponia, terei uma piscicultura. No caso, especificamente do tratamento com sal grosso, qual é o problema? Plantas, principalmente essas que vocês estão vendo na nossa bancada, plantas de ciclo curto, hortaliças, são totalmente intolerantes ao sódio. Ou seja, você coloca sal na água, você mata todas as suas plantas. Você não consegue cultivar hortaliças com sal. Obviamente que a colocação de sal grosso na água tem seus benefícios para os peixes, no tratamento de doenças bacterianas e fúngicas. Agora, eu já vi alguns colegas aí propagarem tratamento preventivo, ou seja, eu não estou com problema de doença, eu faço um tratamento preventivo para os meus peixes com sal grosso num sistema dito de aquaponia. Pode fazer? Pode. Ocorre que com esse sal grosso eu não vou conseguir ter esse cultivo de hortaliças. É impossível, porque o sal pode fazer bem aos peixes, porque pode. Peixes de couro, por exemplo, cascudo, pintado, alguns bagres, não toleram o sal em excesso, então pode fazer mal inclusive aos peixes. Veja, eu não estou pregando aqui que não deve se fazer esse tratamento de sal grosso na água. Isso aí é critério de cada um. A minha abordagem hoje é mais para se referir à incompatibilidade desse tratamento com sal grosso na água com o sistema de aquaponia, enquanto eu queira produzir. E lembrando que a aquaponia a gente tem que ter um sistema integrado de cultivo. Então cultivo de peixes e cultivo de plantas, criação de peixes e cultivo de hortaliças. Se eu apenas criar meus peixes, inserir algumas plantas ali, eu não terei uma aquaponia, eu não terei um cultivo. Eu não colherei de forma regular nenhuma hortaliça, nenhuma planta. Aí eu poderia fazer normalmente o tratamento com sal grosso e outras técnicas aí que são aplicáveis à piscicultura, mas que tem lá suas restrições num sistema de aquaponia, quando a gente tem ou pretende ter e produzir bastante plantas. O sal grosso, então, basicamente é isso, não tem muito o que ser acrescentado. É utilizado aí para tratamento de doenças, alguns utilizam inclusive de forma preventiva, mas as plantas não toleram sal. Então tem que ter muito cuidado ao se propagar que a gente deve fazer tratamento preventivo principalmente, ou seja, preventivo é porque eu não tenho problema com doença, eu só quero prevenir num sistema de aquaponia. Você não vai conseguir cultivar, você não vai ter plantas. Principalmente essas de ciclo curto. Com relação a TPA, eu não vou falar nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou gravar um vídeo posteriormente explicando por que eu não faço e nunca fiz, não pretendo fazer TPA,
ou troca parcial da água no sistema de aquaponia. Mas para adiantar para vocês, basicamente se resume ao fato de que com a troca parcial da água eu estou retirando os nutrientes que minhas plantas precisam. Aí eu não vou conseguir produzir. É bem mais complexo que isso, envolve o ciclo do nitrogênio na água. Existem também razões pelas quais se faz e se deve fazer TPA. Então é por isso que a gente vai falar especificamente sobre TPA num outro vídeo. Então, para resumir tudo que a gente falou, em piscicultura se faz tratamento com sal grosso e se faz TPA. Tem sua lógica, tem sua necessidade num sistema de criação de peixes apenas. A aquaponia, além da criação de peixes, envolve o cultivo de hortaliças. A gente precisa colher, a gente precisa plantar e colher. Se eu tenho apenas algumas plantas nesse meu sistema de criação de peixes, eu não tenho uma aquaponia, eu tenho uma piscicultura com plantas. E esse conceito, é bom que se diga, não é um conceito que você vai encontrar na literatura. Eu, pelo menos, nunca vi em local nenhum essa definição. Isso me veio com observações, principalmente de outros canais aí que eu vejo os colegas comentarem a respeito dessa questão da TPA e do sal grosso. Então, piscicultura peixes. Se eu insiro algumas plantas lá sem a ideia de colher de uma forma rotineira, de uma forma frequente, eu teria uma piscicultura com plantas, não uma aquaponia. E nesses dois casos, eu posso, em alguns casos, até devo fazer o tratamento com sal grosso e a troca parcial da água. No caso de um sistema de aquaponia, essas duas medidas são extremas. São para casos urgentes. É a exceção. Não é uma situação que a gente faz com frequência ou com rotina. Eu nunca fiz aqui TPA direta, troca parcial da água direta. Indireta acaba acontecendo, vou explicar isso detalhadamente, que diferença tem quando a gente fizer o vídeo sobre TPA. E tratamento com sal grosso nunca fiz também. Porque essas duas técnicas são incompatíveis com a produção vegetal, com a produção de hortaliças. Cabe destacar, pessoal, que o sal, a partir do momento que você insere ele no seu sistema de criação de peixes ou aquaponia, ele não evapora. Parte dele vai se diluir na água, parte pode não diluir, manter pequenas partículas sólidas, mas ele vai permanecer nesse sistema ou nessa água até que você retire. Ele não evapora. Até por essa razão, colocação de sal grosso e TPA muitas vezes é um ciclo vicioso. Você coloca o sal e para remover, sendo um sistema de aquaponia, você acaba tendo que fazer TPA. Espero que tenham gostado do vídeo. Concordando ou não, deixe seu comentário. Diga se você concorda com a análise que a gente fez aqui, se não concorda, se não acha nada. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se puder, deixa seu like, compartilha com seus amigos. Obrigado por ter assistido o vídeo e até o próximo.